Olá, sou Alexia Pereira e essa é minha aula sobre métodos contraceptivos. Objetivos de aprendizagem contemplam a escolha do método, métodos combinados, contraindicações ao estrógeno, métodos isolados, comportamentais e métodos cirúrgicos. Sobre a escolha do método, é importante a gente avaliar as características da usuária, doenças de base, efeitos adversos, custo, disponibilidade e preferência da paciente. O índice de Pearl é uma medida estatística que vai calcular a taxa de falha daquele método. Então, quanto menor o índice, menor a ocorrência de falhas do método. E aqui são os critérios de elegibilidade, que é a categoria 1. O método pode ser usado sem nenhuma restrição. Categoria 2. Os benefícios superam os riscos. Categoria 3. Os riscos superam os benefícios. E a categoria 4. O método não deve ser utilizado, pois apresenta um risco inaceitável. Então, 1 e 2 podem ser utilizados e 3 e 4 não devem ser utilizados. Métodos combinados, contendo progesterona e estrogênio, sendo a progesterona o hormônio contraceptivo e o estrogênio que entra para poder diminuir os efeitos colaterais da progesterona isolada. A progesterona inibe a ovulação, espessa o muco cervical, diminui a proliferação do endométrio e impede a maturação folicular. O estrogênio vai potencializar a progesterona, inibir o FSH e estabilizar o endométrio. Dentro dos métodos contraceptivos combinados, temos o anel vaginal, que é um silicone que libera intravaginalmente o hormônio por 3 semanas de cada ciclo de 4 semanas. A pílula, que deve ser tomada todos os dias no mesmo horário, e tem que prestar atenção nas interações medicamentosas, com a rifampicina, com anticonvulsivantes, topiramato, que podem alterar a taxa de eficácia desse método. Adesivo transdérmico. É trocado uma vez por semana durante 3 semanas, seguido de uma semana sem adesivo. Tem que avisar para as pacientes com mais de 90 quilos que a taxa de eficácia pode ser alterada por conta do peso. Injetável mensal, intramuscular e é feito uma vez ao mês. As vantagens, eles melhoram a acne, causam um sangramento programado, melhoram a dismenorreia, melhoram os sintomas pré-menstruais e tem a proteção contra CA de ovário e CA de endométrio. Efeitos adversos, náusea, cefaleia, mastalgia, as interações medicamentosas nas usuárias de pílula. O estrogênio pode causar lentificação da bile, aumento dos triglicerídeos, aumento da SHBG, que vai diminuir a testosterona livre, ocorrendo a diminuição da libido da paciente. E apresentam também maior risco de trombose e AVC. E aqui são as contraindicações ao estrógeno, que a gente tem que perguntar minuciosamente para a paciente, pois se ela já tiver algum deles, já não pode usar os métodos combinados. E como alternativa, a gente tem os métodos isolados, que contêm apenas a progesterona. E o mecanismo de ação é por meio do espessamento do muco cervical, efeito antiproliferativo do endométrio, causando uma atrofia endometrial, redução da motilidade tubária e inibição do pico de LH, que vai levar à inibição da ovulação. Dentre eles, temos as pílulas, que devem ser tomadas todos os dias no mesmo horário, e lembrar das interações medicamentosas. O Implanon, que é uma haste flexível que libera hormônio durante 3 anos e hoje em dia é o método mais eficaz do mercado. E o injetável trimestral, que é usado intramuscular a cada 3 meses e não pode ser usado em adolescentes com menos de 19 anos pelo risco de osteopenia. As vantagens, eles reduzem o fluxo, melhoram a dismenorreia, diminuição dos sintomas de tensão pré-menstrual e da mastalgia, proteção contra CA de ovário e endométrio. Sobre os efeitos adversos, podem causar acne e oleosidade da pele, até porque não vai ter mais o estrogênio presente, um sangramento de menstrual não programado, podendo haver os spottings, náusea, cefaleia, mastalgia, amenorreia, e lembrar que o único associado a ganho de peso é o injetável trimestral. Dispositivos intrauterinos. Não hormonal, a gente tem DIU de cobre e DIU de cobre com prata. O mecanismo de ação age promovendo a resposta inflamatória, dificultando a passagem dos espermatozoides na cavidade uterina, e assim previne a fertilização. Como ele é de baixo custo, então ele está no SUS também e é aprovado por o uso durante 10 anos. Mas como consequência pode haver aumento do fluxo menstrual e da dismenorreia. E o hormonal, que é o composto de levonorgestrel, que é a almirena ou caelina, e o mecanismo de ação é por meio da resposta inflamatória endometrial, atrofia do endométrio, anovulação e 85% dos ciclos, e espessamento do muco cervical. E eles podem causar a diminuição do fluxo menstrual, melhorando a menorragia e a dismenorreia, e é aprovado para o uso durante 5 anos. Existem algumas contraindicações para o uso dos dispositivos intrauterinos, dentre elas a gravidez, sepsis puerperal, DIP, cervicite mucopurulenta, CA cervical ou endometrial, saneamento uterino normal não diagnosticado, malformações uterinas ou distorções da cavidade.
E as contraindicações do hormonal é a mesma coisa, só que isso adiciona-se a de mama e gravidez ectópica prévia. E aqui são os LARCs, que são os contraceptivos de longa ação, que não vão depender da paciente para ter uma taxa de efetividade alta. Dentre eles é o de hormonal, de não hormonal e Implanon. Métodos de barreira. A camisinha, que é o único que previne contra infecções sexualmente transmissíveis. O diafragma, que pode ser utilizado junto do espermicida e deve ser colocado 3 horas antes e retirado 6 horas após a relação. Sobre as vantagens, previne contra a ST, a camisinha, ausência de efeitos sistêmicos, poucos efeitos colaterais e a rápida reversibilidade. As desvantagens, a irritação ou desconforto vaginal, muitas vezes pelo látex no componente da camisinha, e a disciplina, que vai precisar ter porque a eficácia varia de acordo com o uso correto. Métodos comportamentais. Eu trouxe o método Billings, que é a avaliação do muco cervical para avaliar quando a paciente está ovulando, e a temperatura basal, que é a medição da temperatura todos os dias antes de se levantar da cama quando acorda. Métodos definitivos cirúrgicos tem a laqueadura tubária e a vasectomia. E dentre eles tem a lei de 21 anos ou 2 filhos vivos, expressar desejo com antecedência mínima de 60 dias e autorizá-la durante o período de parto. Os benefícios: tem a alta eficácia, não depende da disciplina da usuária, mantém eficácia durante todo o tempo de uso, e os malefícios é a difícil reversibilidade, a necessidade cirúrgica para a realização e para a reversibilidade do método. E aqui eu trouxe a contracepção de emergência, que deve ser manejada por meio desses métodos, pode ser usado o levonorgestrel, o DIU de cobre e outros dois. E essa é as minhas referências que eu usei para a aula.